Há um tempo atrás você estava... você não, né? O Brasil estava numa situação de tocar bastante na questão do aborto, né? Às vezes eu tenho a impressão que o católico em si, alguma parte talvez, não tem muito a noção de como está a realidade hoje no Brasil em relação ao aborto. Tipo, olha, a realidade hoje é essa, o que a consequência hoje no Brasil é essa, e tudo, e o que tem lá dentro para se conversar, o projeto é esse. Qual que é hoje a realidade do Brasil em relação a isso? Bom, eu vou recontar uma história que é importante, que é um fato, tá? Que é importante as pessoas saberem. E era importante também, Guto, as pessoas terem noção, os católicos terem noção do que a gente está falando sobre em relação à vida, né? Então, nós temos hoje uma lei no Brasil que permite o aborto, né, em 3 situações. Quando a mãe está com um problema sério de saúde, quando a criança pode também ter um sério problema grave, né, e também em caso de estupro. Então, são essas 3 permissões. Eu estou falando de uma forma bem geral, bem simples, tá, para as pessoas poderem entender. Quando a gente vai discutir, que você vê vários deputados, aí eu vou fazer um levantamento de um questionamento para o público. Quando vocês veem assim, eu estou brigando pela bandeira, né, contra o aborto, porque não pode ter o aborto, e essa situação toda, ok. E aí, então, a gente chega na Câmara. Nós temos um grupo lá da Frente Parlamentar Católica e nós temos também o grupo da Frente Parlamentar Evangélica. E nós estamos sempre conversando muito. O líder, até então, quem estava, o deputado Eli Borges, que estava como líder, né, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, sempre no meu gabinete, a gente sempre pautando os mesmos valores, trabalhando com a fé. Agora, veja bem, se nós temos uma Câmara em que a maioria é católica e que uma outra parte, grande, uma força maior até evangélica, ou seja, somando os dois, a gente tem quase que 90% cristãos. É essa a realidade mesmo? 90% cristão? E aí, por que até hoje a lei não sai? Que coisa, né, rapaz? Não é? Não é uma matemática que seria simples? Coloca lá a pauta do Estatuto do Nascituro e pronto, acabou. O Estatuto do Nascituro, resumindo, seria o quê? Nada. Mas não permite, penaliza ou não permite? Hoje o texto penaliza, mas todo o texto a gente tem que mexer e passa por uma relatoria. O relator senta com as bancadas de todos os partidos e aí vai alterando, entendeu? Então, geralmente, o autor de um projeto, ele entra como ele quer, e aí o relator ele pega e vai mexer. Ou pode mexer antes também, se for em comum. Poderíamos fazer um grupo de estudo, um grupo de trabalho, colocar todo mundo juntos, por exemplo. Eu sentei com o Dom Devair junto com o texto e a gente não concorda que a mãe seja punida em nenhum momento. Certo. Né? Mas o hospital, o médico, a gente não quer abrir para isso. Então, assim, e aí nós colocamos por 6 meses em oração, para que a gente pudesse ter o presidente Arthur Lira pautando a lei do Estatuto do Nascituro. Nada de aborto. Aí tem várias situações, várias narrativas, e que falam, mas se a minha filha vai ter o filho e vai morrer, eu sou contra a lei, deixa ela, tira a criança que não tem vida ainda, mas a minha filha tem. Eu não consigo nem defender isso, porque eu quero relembrar minha história, que a minha mãe, né, não posso deixar de contar isso, ela estava entre a vida e a morte quando soube que estava grávida, e o médico pediu para que eu fosse abortada. E minha mãe disse, não, vou consagrar Nossa Senhora, eis-me aqui. Ou seja, minha mãe tinha a chance de me abortar porque até a lei permitia, por conta do caso de saúde dela. E ela escolheu permitir a minha vida. Então, eu não consigo defender o contrário, até porque nós temos um Deus que é o dom da vida e que ele pode tudo, é o Deus do impossível. Se você, mãe, que está passando nesse momento essa dor, essa dúvida de dizer,
tenho esse filho ou não tenho esse filho, é o dom da vida, né? Deus é o autor da vida, então não tenha mais essa dúvida, tem esse bebê. Eu estou aqui hoje como testemunha para dizer, minha mãe escolheu dar a vida e eu estou aqui e nada aconteceu, e era gravíssimo. Então, tem muitas situações em que o próprio católico não defende a pauta, Guto. Ficamos por meses em oração e toda a semana eu estava com o presidente Arthur Lira cobrando ele, toda a semana. Ele olhava para a minha cara e falava, não, Marqueto, de novo não. Eu falava, de novo sim. E cada vez a gente ia catequizando, falando por quê, explicando. Teve um dia que ele me chamou e falou, Marqueto, venha um pouco antes para a reunião que a gente vai pautar. Eu fiquei muito feliz, todos os bispos que estavam me acompanhando, padres, e a gente está num grupo de oração para isso, de intercessão, vamos pautar. Fomos para a reunião. Aí é que surge toda essa discussão da nova lei, que era uma resposta ao Supremo, que alguns deputados queriam dar, por conta da maneira com que a assistolia fetal seria feita, que é, a partir das 22 semanas, não permitir o aborto, porque a criança já tem condições de ter vida fora do útero. Sim. Só que minha discussão com os colegas lá era, gente, então até 22 semanas pode tirar a vida? Sim. Então só vale a vida depois... Os colegas que, teoricamente, seriam cristãos. Exatamente. Não, que são cristãos. Mas... Que são cristãos, mas eles queriam essa pauta. E eu dizendo não, eu queria o estatuto, eles não. Aí o presidente colocou na mesa. Então, quando tem a reunião do colegiado, que são todos os partidos e um representante de cada partido, alguns partidos estavam a mais, inclusive o meu, porque eu estava lá, eu não sou líder, mas eu estava lá justamente para defender. E aí, terminou a reunião, o presidente Arthur Lira disse, isso eu tenho que ser justa, o Guto, eu tenho que ser justa, eu tenho que falar a verdade. E aí ele falou, ó, a Marqueto, uma semana sim, uma semana não está aqui, e eu tinha um compromisso com as frentes parlamentares de pautar. Então, vamos pautar o Estatuto do Nascituro. Aí, alguns colegas, não é hora de pautar esse. Só que esse tinha aquelas falhas que nós discutimos, que era, por exemplo, a punição para a mãe que faria o aborto mesmo sendo de estupro. Aí elas falam que não seria punição, porque ela é menor de idade. Sim. Mas a Fundação Casa é uma punição, sim. A jovenzinha iria para uma Fundação Casa. Então, aí, aquele caos. Aí girou o caos. A lei poderia ser melhorada, poderia ser melhor defendida. Aí os católicos fugiram, não estavam lá para defender, ninguém em rede social para defender. Aí o movimento das mulheres feministas e de esquerda entrou com tudo, inclusive chegou para mim no meu Instagram, de um deputado colocando cartazes na frente do meu gabinete, tira o rosário do meu ovário, era essa a frase que levavam. Nossa, que forte! Fortíssimo, porque, ou seja, o quanto o rosário... Tira o rosário do meu ovário. E aí, então, tudo isso começou aquela bagunça, aquela discussão. Aí o presidente Arthur Lira me ligou e falou, eu não disse, deputada, que a Câmara não está pronta para votar, só que as pessoas têm que entender, enquanto a Câmara não vota, alguns partidos, em especial o PSOL, que é a favor do aborto, ele leva para o Supremo. Aí fica para o Supremo discutir, porque nós não estamos fazendo essa discussão na casa. Então, é uma jogada política.